Você já deve ter ouvido palavras desse jeito assim, frases ditas por líderes religiosos. O altar não deve nada para ninguém. Ou tudo ou nada. Ou seu sonho pelo sonho de Deus. Você já ouviu coisas deste tipo? A loteria do altar, ou dá ou desce. Os seus sonhos pelo sonho de Deus. Sim ou não? Ouviu ou não ouviu? Mas a verdade é que eu tenho certeza que essas frases não surtiram o efeito que deveria ter na sua vida. Elas não funcionaram conforme soou bem aos seus ouvidos. E é por isso que nós estamos aqui e vamos comentar sobre isso. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as suas notificações, dá uma badalada forte no sininho, dá o like no vídeo e depois comente. Faz um favor para mim, comente. Qual foram as suas experiências com os chamados altares dessas instituições? Eu estava fazendo uma live e tratando do assunto da teologia da prosperidade, tudo, e uma inscrita do canal, ela falou algo interessante, esse altar caloteiro. Por que que ela chamou de o altar caloteiro? Quando você vai dentro dessas instituições intituladas neopentecostais, tipo assim, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial da Graça, a igreja dessa confusão toda aí que você até perde nos nomes, é a Igreja da Graça, a Igreja Mundial do Reino de Deus, é Plenitude do Reino de Deus, é nome para tudo aí. Mas vamos lá, o assunto, o altar. É comum quando tem essas campanhas, esses líderes, esses pastores, eles usam frases de efeito para ali trabalhar na mente, no subconsciente da pessoa, como os verdadeiros chaves, né? São verdadeiras chaves para despertar, né, dentro da pessoa que a pessoa deve fazer o sacrifício, que ela deve dar o tudo. São gatilhos mentais. Então, a pessoa com a promessa de receber o dobro, o triplo, ser abençoado 7 vezes mais pela atitude feita, empenhada naquele altar, os líderes, eles fazem os verdadeiros absurdos, fazem verdadeiras promessas, como se eles pudessem decidir o que acontece na vida das pessoas, ou como se eles pudessem intermediar alguma barganha com Deus. E se você sabe ou não, com Deus não tem barganha. É impossível se fazer uma barganha com Deus. Eles usam textos do Velho Testamento, do Antigo Pacto, que o homem era justificado pelas suas obras. Tinha ali na lei de Moisés, o homem ele tinha que se justificar pelos seus sacrifícios, pelas suas ofertas, pelas suas obras, pelo que ele fazia, pelo que não fazia. O que acontece é que quando Jesus de Nazaré ele se apresentou como o mais puro, o único, o suficiente sacrifício perfeito. Ele foi naquele altar natural, que foi o Calvário, também chamado de Gólgota. Ele se apresentou como um sangue, o sangue perfeito, da novilha perfeita, do cordeiro. Ele foi o cordeiro imolado. A Bíblia fala que o cordeiro é imolado desde antes da fundação do mundo. E as pessoas hoje ainda estão apegados, como se o sacrifício de Jesus na cruz não tivesse feito nenhum, não tivesse tido efeito. E os líderes
aproveitam dessa falta de conhecimento das pessoas e seguem exigindo sacrifícios, ofertas, holocaustos. É comum dentro dessas instituições que eu citei o nome, as tais chamadas campanhas. E dentro dessas campanhas, os líderes chegam a falar até da loteria do altar. Você já viu falar da loteria do altar? Ou é tudo ou nada. Ou você dá ou você desce. Você já ouviu essas frases? Eu não preciso estar aqui nem dizendo para você qual foi o líder que falou isso. Você já viu em vídeos na internet ou escutou pregações do líder religioso falando dessa maneira? Ou dá ou desce, ou tudo ou nada, a loteria do altar, que o altar não deve nada para ninguém, que se você dá o teu tudo, Deus retribuirá as suas obras, retribuirá o teu sacrifício, mas na verdade é que Deus não prometeu nada para ninguém. A promessa foi feita naquele antigo pacto, para aquele povo específico, para aquela gente, para aquele aion, para aquela geração que tinha. E esse sacrifício, a promessa de um sacrifício perfeito, ele foi feito através de Jesus. Aquele tetelestai que está consumado, dívida paga, dívida quitado, ela teve a sua validade. Por mais que esses líderes tentam e negam o sacrifício de Jesus na cruz, é uma inverdade. É uma inverdade. E essas frases de efeito, elas não funcionam mais na vida de ninguém. E muito bem colocado por uma inscrita aqui do canal, esse altar caloteiro. Por quê? Devido a promessas desses líderes, desses templos de pedra, desses altares de pedra, porque a Bíblia deixa bem claro que o altar hoje é o nosso coração. O sacrifício vivo, agradável a Deus é dentro do nosso coração. O altar hoje, nessa nova aliança, nesse novo pacto, é o nosso coração. Então, tudo que se faz no altar de pedra não vai ter retorno nenhum. Por isso eu digo, com as palavras dessa querida inscrita, é um altar caloteiro. Porque quando você olha para a vida das pessoas que estão anos a anos dentro dessas instituições religiosas, que fazem esses sacrifícios, que fazem essas ofertas, participa dessas campanhas, quando você olha para a vida dessas pessoas, não condizem com o que os seus líderes pregam. Os seus líderes pega todos os teus bens, apresente aqui no altar, que Deus não vai ficar devendo para você, o altar não deve para você, aí já entra um certo culto ao altar, você faz o teu voto, o teu sacrifício, dá o teu tudo. E o que acontece na sua vida? Não acontece nada, entra ano, sai ano, não acontece nada. Campanha e sai campanha e a tua vida segue da mesma forma. Então, o que você acha? Você que já sacrificou, você que já ouviu a voz desses pastores, desses líderes, desses apóstolos, você que já pegou o teu tudo, acreditando que o altar deve ou não deve, na verdade você fez acreditando que aquele altar deveria alguma coisa para você. E aí, o altar te pagou? O altar devolveu o que você apresentou lá nesse altar de pedra? Responda para mim. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Reflita bem comigo. O altar te pagou? O altar foi um caloteiro com você? Porque da forma que esses líderes pregam, se você fazer qualquer coisa ao altar de pedra, o altar de pedra vai ter que te pagar. E aí, o que aconteceu? Depois que você fez o teu sacrifício, a campanha, os votos, os anos se passaram, você aí já colheu os frutos desse altar? Ou isso foi só uma ilusão e até hoje você vê somente o líder da instituição a qual você frequentava
colhendo os benefícios desse chamado altar, comprando fazendas, comprando aviões, helicópteros, mansões, apartamentos luxuosos, empresas, bancos, sabe? Fazendo grandes investimentos, comprando ações de empresas aéreas. E aí, você tem desfrutado de fato e de verdade do que esses líderes prometem que os altares vai devolver para você? O que você acha? Escreva nos comentários desse vídeo se você foi beneficiado conforme eles prometeram ou não, tá bom? Mais uma vez eu te peço, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as suas notificações, dá uma badalada no sininho, dá o like e comenta. Graça e paz.